Figurinha repetida completa álbum, minha gente. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena muitas vezes voltar com o ex? Sim, muitas vezes até vale a pena, sim. Às vezes passaram-se anos. Às vezes os dois já casaram, já tiveram filhos, já se divorciaram, aí 1000 anos depois vão se encontrar. Eu tenho casos assim aqui, e que deu certo. Por quê? Porque naquela época, quando se conheceram, talvez por imaturidade, por uma série de coisas, a coisa não rolou, a coisa não funcionou, e 1000 anos depois isso funcionou. Então, às vezes sim, às vezes não. A gente tem um caso, inclusive me pediram muito esse vídeo, né? A respeito de Dado Dolabella e Vanessa Camargo. Eu quero começar dizendo que eu sou super fã de Vanessa. Eu acho Vanessa linda, ela é dona de uma voz super potente, que eu super admiro. Uma excelente profissional, mãe, né? Uma pessoa que sempre levou a vida muito bem, né? Então eu sou muito fã dela. Do Dado Dolabella, eu vou ser muito sincera, não sou fã. E tenho muito pé atrás aqui com relação a ele, pelo histórico dele, né? Ele tem um histórico muito ruim. Não sabemos aqui, por exemplo, se esse histórico dele é por conta de uma criação errada, aquela criação que deixa a pessoa fazer aquilo que ela quiser desde quando é muito pequenininha, né? Não tem limite, não coloca limite, não ensina, né? Aquela criança que vai para a escola e sai dando na cara de todo mundo e o pai acha bonito e aplaude. Então, a gente não sabe se foi uma questão de criação, sem querer criticar uma outra mulher, que é a mãe dele, que é a Pepita, sem querer criticar, mas se for isso, ou se de repente é da índole dele mesmo. Ele acha que ele tem o direito de fazer isso. Por que eu falo isso? Porque assim, ele tem um histórico de agressões, né? Ele agrediu uma das mulheres dele, da esposa dele, mãe do filho dele, a Fabiana. Ela ganhou um processo na justiça contra ele. Tem um outro processo também, onde ele deu um tapa no filho, chamou ele de débil mental, se não me engano. Tem o processo da Luana Piovani, né, por lesão corporal, na Maria da Penha, dela e da assessora dela. Tem uma namorada dele, que inclusive é prima dele de primeiro grau, que também o acusou de levar bofetadas e socos dele. Então, assim, ele tem um histórico muito ruim, né? A Vanessa, ela fala o seguinte, que ele nunca a agrediu. Mas eu fico pensando, tá, ele pode não ter batido em mim. Mas se ele bateu meia dúzia aí, meia dúzia estou exagerando, né? A gente nem sabe. Eu falei 3 aqui, 4 mulheres pelo menos. Se ele tem um histórico, bastava uma, né? Um histórico disso, um histórico de não pagar pensão e ir preso. Se ele tem um histórico ruim desses, né? Não importa que ele não tenha batido em mim, ele já bateu em outras. Então a chance disso acontecer é muito grande. Obviamente, eu gosto muito de acreditar no poder da pessoa de se tornar uma pessoa melhor, de aprender, de ir em frente, tudo isso, óbvio. Mas é aquilo que eu sempre falo, como mãe, uma coisa é eu falar na vida de uma terceira, uma pessoa que está longe de mim, por exemplo, Vanessa, né? Não é ninguém da minha família, não é minha filha, não tenho nem idade para ser mãe dela. Então, isso aí, Vanessa, que linda história de amor, né? Vocês se reencontraram 1000 anos depois, voltaram, né? Retomaram o relacionamento, tudo maravilhoso, né? Parabéns, faço votos. Isso é uma forma fria de eu tratar a situação. A outra coisa é eu pensar assim, se fosse a minha filha. Tanto é que a mãe dela, pelo que tu indica, não aprovou isso, não gostou disso, proibiu a entrada dele na casa dela lá em Alphaville, na casa dela, né, da onde a Vanessa está morando agora, que ela está morando na casa da mãe. Então, proibiu a entrada dele, não quer saber. Então, assim, a família inteira foi contra. Por quê? Porque existe um histórico, né? Foi um relacionamento muito conturbado, onde ela sofreu. Quem acompanhou isso na época, via ela chorando muito na época, assim, viviam brigando, né? Então, foi uma relação muito conturbada. Então, eu falo assim, como mãe, eu sou mãe de menina, eu não me sentiria confortável em ver minha filha retomando uma relação com uma pessoa assim, com esse histórico, entendeu? De novo, pode ser que ele tenha amadurecido, que hoje ele tem uma outra visão de vida. Não sei, eu acho que pelo histórico dele, não só com mulheres, mas as coisas que ele já falou, quando a Beth Lago faleceu de câncer, ele falou, isso aí, essa morte é para vocês verem a forma da vida que ela levava, porque ela comia carne vermelha. Então, assim, a pessoa tem o direito de ser vegana, de ser vegetariana, de comer carne ou não comer carne, comer merda, o que você quiser. Você não pode agredir os outros, né, e querer obrigar as outras pessoas a seguirem aquilo que você faz. Cada um tem jeito de viver a vida como bem entender. E ele se referia a essa mulher que tinha acabado de falecer,
que lutava contra um câncer, dizer que é bem feito a forma como ela agiu, né, a forma como ela agiu em vida, que era comendo carne vermelha, né, então é para vocês verem, né? Então assim, ele tem umas atitudes meio boçais, assim, então eu fico muito pé atrás. Então, no caso dela em específico, como mãe, tô falando como mãe aqui, né, de novo, sou muito fã da Vanessa, eu acho a Vanessa incrível. Já o Dado, eu tenho muitas ressalvas pelo histórico dele e tenho muitas ressalvas de quem realmente ele é, né? Então, eu ficaria muito apreensiva. Se fosse minha filha, eu acho que eu amarraria no pé da mesa, né? Porque se a minha filha volta com uma pessoa assim e ele rela um dedo nela, eu não respondo por mim, como mãe aqui, né? Eu pego o pé da mesa e vou atrás dele. Entendeu? Aí, Fernanda, mas a gente não pode ser violenta. É fácil a gente falar isso quando a gente está falando dos outros. Que nem outro dia eu vi no vídeo da Daniela Pérez. Eu vi uma moça que ela fez um comentário tão infeliz, mas tão infeliz que eu fiz questão de esculhambar. Eu falei, não, essa eu vou esculhambar, né? Porque ela falou o seguinte, que a Glória Pérez, ela devia ter algum problema com a maternidade. Porque onde já se viu, há 32 anos que a filha dela morreu e ela continua pegada a essa situação. Eu li isso, eu falei, não é possível que essa pessoa está falando isso. Ou ela não tem filho, mas assim, mesmo quando eu não tinha filho, e eu era muito jovem, por exemplo, eu não era abobada. Eu não era burra, eu não era sem noção, né? Eu não era uma topeira. Então, que eu fiquei assim, vai ver que ela é muito nova, por isso que ela fez esse comentário. Mas quando eu era nova, eu nunca fiz esse tipo de comentário. Quando eu era nova e não tinha filho, eu sabia também que a pessoa estava sofrendo, eu tinha empatia pela pessoa, né? Então ela falou um troço desse, que a Glória Pérez tinha um problema com a maternidade porque ela não conseguiu, até hoje, estar pegada à morte da filha. Gente, eu atendo muitas mães que perderam seus filhos e pais que perderam seus filhos. E é uma coisa que você não esquece jamais. Você não vai conseguir ultrapassar nunca isso. Você não vai conseguir esquecer nunca. Imagina a Glória Pérez, que teve a sua filha assassinada brutalmente. Brutalmente. Então, você esquece? Não. Então, a pessoa foi e falou um troço dele. Então, é muito fácil a gente falar quando é o filho de alguém longe. Quando a gente se refere à vida de uma pessoa longe. Por isso, quando eu atendo as pessoas, não tenho WhatsApp, e esse quadro que eu faço aqui é justamente o TI WhatsApp, né? Eu atendo e eu trato da pessoa, da situação que ela me apresenta, e eu falo, se fosse minha filha, se fosse a minha vida, se fosse a minha família, se fosse alguém que eu amo muito, qual seria a minha posição? Eu procuro ser o mais verdadeira possível. Eu acho que é isso que falta no ser humano hoje. Sabe? A gente olhar e falar, tá, se fosse comigo, se fosse com a minha filha, se fosse com a minha mãe, se fosse com a minha irmã, né? Se fosse com o meu filho, será que eu teria a mesma opinião? Então, nesse caso específico da Vanessa, eu acho que Vanessa, talvez ela tenha ficado presa. Sabe essas coisas que a gente tem? Daquela relação que a gente teve há 1000 anos atrás? E ele acabou de uma forma meio conturbada, de uma coisa meio esquisita, aqueles términos meio mal resolvidos. Aí você fica com aquilo na cabeça, aí você quer voltar com a pessoa para tentar resgatar aquilo e tentar resolver aquilo, né? Ficar com aquela sensação. Eu acho que é mais isso mesmo que ficou, sabe assim, aquela coisa. Então, eu quero ver realmente, né? Então, assim, no caso dela em específico, eu acho o seguinte, Vanessa, a figurinha repetida não completa algo. No caso da Dolabella, né? Por conta de todo o histórico dele, de novo, não sei quem ele é hoje. Pode ser que hoje realmente ele se arrependa de tudo aquilo que ele fez. Teve aquele episódio com o João Gordo também, que ele destruiu o cenário do João Gordo, brigou. Teve aquele diretor da Record, que ele empurrou o diretor da Record escada abaixo na gravação de uma novela que ia começar, tanto é que rescindiram o contrato com ele. Então, assim, ele tem um histórico de agressões, de violência muito ruim. Então, quem tem um histórico, né, você vai se meter com a pessoa assim? Não. Eu faço votos e quero muito acreditar que hoje ele é uma pessoa amadurecida, que se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, né? Mas, assim, se fosse minha filha, eu falaria, esse não, filha. Esse não. Você já deu com os burros na água. Uma vez já deu merda, uma vez vai dar merda de novo. Tá bom, gente? Um beijo.